Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema bastante interessante, importante, o TCC, né, o tão temido trabalho de conclusão de curso, tema que assombra os alunos no final da graduação, aí, que é preocupante e estressante e assim por diante. Então, fiquem ligados nesse vídeo, que eu vou falar um pouco mais sobre a estrutura que compõe esse trabalho de conclusão de curso, né, o TCC. Vou falar também algumas orientações e dicas que podem com certeza ajudar você aí no desenvolvimento do seu TCC. Então, fiquem ligados até o final do vídeo, que também vai ter um presente especial lá aguardando para vocês. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu montei uma apresentação aqui com o passo a passo e orientações para escrever o seu TCC, né? Vai ficar mais fácil para entender, né? Então, aqui eu vou mostrar a estruturação e algumas dicas para vocês aí em relação ao TCC. Então aqui é um print, né, da BNT, né, mostrando qual que é os componentes que fazem parte de um trabalho de estudantil, né, trabalho de conclusão de curso, no qual o TCC é dividido em parte externa e interna. Alguns itens são obrigatórios, né, que todos os TCCs têm que ter esses itens, né, que são a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, o resumo em português e inglês, com as palavras-chave, o sumário, os elementos textuais, né, que são todos obrigatórios, no qual seria introdução, objetivos, justificativa, referencial teórico, conclusão, resultados, metodologia e tudo isso. E por último, as referências, né, que são obrigatórias, né. No final dessa apresentação eu vou mostrar um TCC pronto para mostrar para vocês, né, esses diferentes elementos, né, dentro de um TCC já pronto para vocês terem uma ideia de como que é, né, como que é feito o TCC. Então aqui vou apresentar os principais pontos, né, da estrutura do TCC, né, como escrever um TCC, com orientações e assim por diante. Então o primeiro passo que você tem que ter em mente é escolher um tema, né, o que você vai estudar. Se você não tem ideia do que você pretende estudar, converse com o seu orientador e veja um tema, e sempre busque um tema que você goste, que tenha afinidade e que tenha curiosidade em entender melhor, né? Não pegue um tema aí aleatório, mas que você não tem interesse nenhum, né, de estudar. Depois de definir qual que vai ser o tema, vocês vão ter que definir qual que é o problema da pesquisa, né? O que você quer descobrir com aquele seu trabalho, né? Então, o que já tem na literatura e o que você pode agregar a mais com o teu trabalho. Então, é isso aí que você vai definir, né? O problema que você quer resolver, né? Responder, né? Que não tem resposta e você quer descobrir com o teu trabalho. Aqui é importante os objetivos que você vai definir quais são os teus objetivos do teu trabalho, que é isso que vai te nortear, vai nortear os passos seguintes, né, que vai ser a parte da metodologia e escrita dos resultados e coleta dos dados e assim por diante. Aqui que você vai definir tudo isso. Então você tem o objetivo geral, que é uma única frase, onde você vai de forma geral, né, como o próprio nome já diz, dizer o que você pretende fazer com o teu trabalho, e daí desse geral você vai dividir em pequenos itens, objetivos, que a gente chama de objetivos específicos, né? Que é o que você pretende estudar bem a fundo, né? O que você pretende responder com esse teu trabalho, né? E esses objetivos que vão te nortear, né? Que vão te direcionar a tua pesquisa. Aqui a gente sempre utiliza verbo no infinitivo, né? Avaliar tal efeito, estudar, entender, identificar, demonstrar tal efeito, identificar aquele indivíduo que não sei o que. Então é sempre um verbo no infinitivo. Em seguida você vai ter que elaborar a justificativa. Aqui é a razão o motivo, né? Por que você está escolhendo esse tema, né? O que você pretende responder, o que ele vai agregar de conhecimento e que vai ajudar, o que ele vai impactar na sociedade essa tua pesquisa, né? Então isso é interessante, é por que você está escolhendo esse tema para estudar. O quinto passo seria o referencial teórico, né? Aqui a parte acho que é mais chata do TCC, né? Que você vai ter que fazer um levantamento bibliográfico, né? De artigos científicos, de livros, para você embasar, né? Aquele teu problema que você pretende estudar, né? Então você vai ter que ler muito e ir atrás de muita informação, juntar tudo isso e discutir e escrever qual que é o embasamento que você tem baseado no que já está publicado, né? O porquê que o teu trabalho é importante, o que ele vai agregar em termos científicos, né, para a sociedade, em termos de
ter benefícios para a sociedade e assim por diante. Então, aqui que você vai definir o que você vai estudar, né? Os tópicos que você vai elencar, né? Aqui no caso a gente trabalha com dois tipos de situação, né? Direta e indireta. Eu não vou entrar em detalhes aqui que é cada uma. Lá no final, quando eu mostrar o TCC, um exemplo do TCC, eu vou explicar melhor o que é uma citação direta e indireta. E outro questionamento, né, que a gente tem, dúvida, é onde encontrar essas informações, essas referências, né, para a gente fazer esse nosso embasamento, nosso referencial teórico, né? Então é sempre importante a gente utilizar informações que são confiáveis, né? Por exemplo, em livros e artigos científicos, né? Que são elementos acadêmicos que passaram por um crivo de seleção, né? Onde teve pessoas que avaliaram, teve os avaliadores, que a gente chama, que avaliaram aquele trabalho e tem um crivo científico comprovado, né? Então, a gente sempre é bom pegar esse tipo de informações. A gente pode encontrar isso no Google Acadêmico ou também em periódico da CAPES, né? Que é uma biblioteca de informações, né? Então, o periódico da CAPES, dentro das universidades, a gente tem acesso a isso, né? Que é um portfólio que a gente faz a pesquisa de diferentes assuntos, né? Para a gente fazer um levantamento de artigos e livros. Em seguida, depois de fazer esse embasamento, você vai definir a tua metodologia, né? Que como que vai ser feita essa coleta de dados? Vai ser feita através de formulários, experimentos, em laboratório, a campo. Então, você tem que definir como que é essa metodologia. E uma dica bem importante que eu deixo para vocês é vocês utilizarem as metodologias como base. Essas metodologias que vocês pegaram desses artigos que vocês utilizaram para criar esse referencial teórico de vocês, vocês podem pegar essas metodologias e utilizar, adaptar para o trabalho de vocês, né? Eu uso bastante essa metodologia, né? Esse formato para definir a minha metodologia do meu trabalho. Eu pego artigos relacionados àquela pesquisa que eu quero fazer, pego a metodologia deles e adapto para o meu caso, né? Então, vocês podem fazer isso, também ajuda bastante vocês a não criar por exemplo, criar uma metodologia do zero. Vocês podem ser já né, de uma metodologia já existente na literatura e comprovada, né? Daí tem aquela questão também dentro da metodologia, se vai ter análise estatística ou não, né? Daí depende do tipo de trabalho que você vai fazer. No meu caso, que é na área das ciências agrárias, a gente utiliza muito a estatística, né? E para cada tipo de dado, requer um tipo de análise estatística específica, né? Então você vai ter que ver, no teu caso, o tipo de dados que você vai coletar, se vai requerer, né? É necessário fazer uma análise estatística e que tipo de análise estatística deve ser feito para aquele tipo de dado que você vai coletar. Em seguida, depois de definir a metodologia, você vai então partir para a parte prática, né, que é realizar os experimentos e fazer essa coleta de dados e depois analisar, né, quando necessário, né. Em seguida, você vai discutir os resultados. Aqui é importante você discutir os teus dados, os teus resultados que você obteve com dados já existentes na literatura, para você validar esses teus dados, para ver se eles estão de acordo com o que já tem de informação na literatura. E também para dizer, por exemplo, você encontrou uma coisa bem diferente, você vai ter que dizer, né, discutir baseado nos teus resultados, ou por que você acha que aqueles dados teus são diferentes, né? Qual que é a razão daquela diferença. Então isso é bastante importante na hora de você discutir os teus resultados, né? Fazer essa distinção, né? Por que você acha, baseado no que motivo, que razão que você acha que o teu resultado é diferente em relação aos demais, né? E por último, conclusão, né, ou considerações finais, que é um parágrafo ou dois, onde você vai apresentar a conclusão, né, tipo, o resumo dos teus resultados, né, o que o teu trabalho trouxe de novidade que vai agregar conhecimento para a sociedade. Em seguida, você vai fazer, então, o 10º passo, as referências bibliográficas, que você vai ter que colocar dentro das normas da ABNT, né? Não só as referências, mas também todo o texto, né? As citações que devem ser feitas nas normas técnicas. Daí vem a questão da capa e elementos pré-textuais, folha de rosto, aprovação, as dedicatórias, epígrafes, agradecimentos, aqueles itens que eu mostrei lá no primeiro slide da apresentação, né? Lista de tabelas, figuras, sumário e assim por diante. E eu gosto de fazer, eu sempre deixo a parte de formatação, né, que é a parte acho que é mais chata de fazer, né, eu deixo sempre para o final. Fazer essa parte de formatação do TCC, ou de qualquer trabalho que eu faço, eu sempre deixo para o final fazer a formatação e junto já faço uma revisão de ortografia, né, se eu ver se a acentuação está correta,
se as frases têm nexo, elas têm coerência e assim por diante. Então, pessoal, aqui chegamos no final da apresentação. Eu vou mostrar agora um exemplo prático no TCC para vocês terem uma ideia de como é que é a estrutura dele, né, para vocês terem um passo a passo para escrever o seu TCC. E lembro que lá no começo eu falei que ia ter presentes no final para quem chegasse no final do vídeo. Então, aqui na descrição do vídeo eu deixei 2 links que dão acesso, né, para vocês adquirirem esses 2 materiais. Um deles é o e-book, né, de como fazer um TCC de forma bem rápida, ele é bem explicativo, mostrando para vocês como escrever um TCC de forma bem rápida. E o outro é um modelo em Word, já dentro das normas da ABNT, que é um modelo de TCC pronto, que é só você pegar e colar com as suas informações dentro do Word. É bem fácil e prático, então ó, bem mamão com açúcar aí para vocês ajudarem na escrita do TCC de vocês. Tranquilo? Então, pessoal, agora eu vou mostrar o TCC prático para vocês. Então, pessoal, aqui é um exemplo no TCC, né, que foi apresentado para o curso de administração. Aqui mostrando a folha de rosto, nesse caso a capa, quer dizer, que é um item obrigatório, né? A gente tem aqui o título da universidade, o nome da universidade, o curso, aqui vai nessa tarja preta que eu escondi algumas informações pessoais, né? No caso para não mostrar, mas aqui vai o nome do aluno, o título, o local, aqui o nome do aluno. Isso aqui seria já a folha de rosto, né? Onde tem as mesmas informações anteriores, só esse termo aqui, trabalho, conclusão de curso, apresentado ao curso tal, da universidade tal, para conclusão do curso. Então, o orientador. Aqui a folha de aprovação, que é um item obrigatório, né? Onde tem aqui os membros da banca que vão assinar a sua aprovação e a data. Agradecimentos, né? Para quem te ajudou no trabalho, assim por diante, que é um item opcional. Aqui é uma epígrafe. Epígrafe é quando você tem uma frase que te acompanha pela vida, que te inspira, e você pode utilizar essa frase no seu trabalho e adicionar ali, isso se chama epígrafe. Aqui o resumo com palavras-chave em português e aqui o resumo com as palavras-chave em inglês. Aqui não está aparecendo, mas de fato tem que ter, é um item obrigatório ter o texto em inglês e as palavras-chave traduzidas também no inglês. Aqui lista de tabelas é um item opcional, mas geralmente a gente tem tabelas ou figuras, né, dentro do nosso TCC, né, então a gente faz um item opcional. O sumário, que é obrigatório. Aqui entra naqueles itens textuais, né, que é a introdução. Aqui na introdução você vai fazer um geral, né, tipo uma salada do que você, em relação ao seu tema, né, você começa geral, vai afunilando para aquilo que você pretende discutir no seu trabalho. Então, os objetivos, né, objetivo geral, que é uma frase única para você, qual que é o centro, a ideia central do teu trabalho, e aqui você pega aquela ideia central, aquele objetivo geral e divide ele em específicos, né, qual que é o ponto a ponto que você vai avaliar, né, no teu trabalho. Aqui, como eu falei, né, o verbo no infinitivo, realizar, classificar, analisar, sugerir, então tudo verbo no infinitivo que você deve utilizar. A justificativa, né, que é a razão, o motivo de você estar fazendo aquela pesquisa. Referencial teórico, né, aqui você define quais que são os pontos que você vai escrever no teu referencial teórico, né. Daí você tem que discutir isso com o teu orientador, né, quais são os pontos mais importantes para você fazer a tua referência bibliográfica. Lembra lá que eu falei que a gente utiliza citação direta e indireta? Aqui é um exemplo de citação direta, que é quando você faz uma cópia, um Ctrl+C, Ctrl+V, né, do que o autor falou e cola no teu trabalho. Isso aqui é uma citação direta, que você escreve exatamente o que o autor falou. Já uma citação indireta é quando você escreve com as tuas palavras o que o autor quis dizer. Então, nesse caso, é uma citação indireta. E dentro do texto a gente cita desse formato aqui, né? Então, aqui é tudo referencial teórico que ele fez para embasar o trabalho dele. Metodologia, né? Qual foi o método que ele utilizou para analisar, para fazer a coleta dos dados dele no trabalho dele, no TCC dele. Daí ele pegou aqui resultados de discussões, então ele discutiu, mostrou os resultados dele nas tabelas, né? Quais os resultados que ele obteve e discutiu com trabalhos, né? Com informações que já estavam presentes na literatura, né? Para ter esse contraste entre os dados dele com o que já tinha, né? Se bate ou se é diferente, por que é diferente? Daqui entra a discussão daí. E
por fim, aqui vai as considerações finais, que é a conclusão, né? Não precisa ser tão longa como o dele aqui, né? Mas a conclusão final e referências bibliográficas dentro das normas da BNT e assim por diante, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo, comente com seu feedback em relação a esse vídeo, assine o canal para ajudar a disseminar mais informações e até a próxima. E não se esqueça de pegar o presente de vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo. Até mais!